Esse é o podcast, o nosso orgulho. Venha conhecer o Bora Fazer Barulho. Emerson Gomes, Eu sempre procuro valorizar as pessoas que me em contato. Participe e acredite, deixe um comentário. Tem muita coisa, mano, pra contar. Você também pode acreditar. Pode acreditar. Tá curtindo aqui o podcast? Então, se tu quer nos ajudar, você pode fazer uma doação aqui no Superchat, que acontece durante a transmissão ao vivo do podcast. Você faz o Superchat ali de R$2, que já nos ajuda bastante, e pode comentar, e o seu comentário ficará em destaque. Ou, depois da transmissão, com um vídeo já gravado aqui no canal, você pode ir ali no Valeu, que também pode fazer uma contribuição. Isso nos ajuda muito e faz com que o canal cresça e a gente consiga trazer conteúdo cada vez com mais qualidade para vocês. Salve, meu bando! Começando aqui mais um podcast Bora Fazer Barulho. Para me acompanhar aqui na mesa, eu tenho a presença do Marcelo. Boa noite, gente. É Marcelo ou Marcelito hoje? Não deixa de ser o Marcelito, continua o Marcelito, só que o Marcelito com uma nova roupagem, devido às situações, mas segue o Marcelito. Beleza, então. E hoje a gente vai conversar sobre os desafios de ser síndico, principalmente na fase que a gente está vivendo agora, que é uma fase de crise, né? E para falar com a gente hoje, conversar um pouco, a gente tem a presença aqui do Rodrigo, eu não sei se eu vou conseguir falar teu sobrenome. Rodrigo Maisonave. Maisonave. Tá bom, como está escrito ali. Uma boa noite pro pessoal e agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É o Marcelo, Emerson, meu vizinho, né? É. Me achou lá no condomínio e me deu essa oportunidade de vir aqui bater esse papo. É bom que ele fala bem dele, né? Tem que falar bem. Sabe que ele é o síndico, não esquece, depois chega as multas. Eu resolvi convidar o Rodrigo porque nesse pouco tempo que eu tô lá, né? Que eu cheguei depois dele no condomínio lá, eu já vi ele passar por tanto perrengue lá. Tá louco. Que eu fico pensando assim, cara, eu não, de síndico, jamais iria trabalhar. Esse cara pra entrar nessa barca, né? Ah, tá louco, cara. Literalmente agora a barca, né? Pior. Agora literalmente. Literalmente uma barca. Rodrigo. O nome do condomínio é Aqua, né? Pior. A piada ruim, né, cara? Pra tu começar, então, a conversar com a gente, primeiro eu vou pedir pra tu se apresentar pro pessoal, tá? Diz aí quem é o Rodrigo Maisonave. Cara, o Rodrigo, filho de uma mãe que lutou aí pra sustentar os 3 filhos, né? Eu sou mais novo, né? E uma mulher que foi bastante lutadora e que falo dela porque ela me deixou valores importantes que eu hoje utilizo na minha vida, né? Também trago alguns valores ao contrário, né? No caso do meu pai, né? Na época, quando criança, ele não era muito presente, então aprendi a importância da presença de um pai na vida de uma criança e, portanto, eu fiz diferente, né? Tenho uma filha de quase 12 anos e sempre fui um pai super presente, né? Quando criança tinha sonho de ser militar ou seguir vida policial, acabou não rolando. E fui trabalhar muito cedo para ajudar minha mãe também, comecei com 11 anos. Aos 13 anos eu já trabalhava numa empresa, né? Aos 11 anos fazia alguns bicos, trabalhava aqui e ali, aos 13. Era uma época que ainda dava para fazer isso aí, né? Nessa época ainda não tinha algumas leis aí, ou pelo menos não vigoravam tão forte. Mas hoje em dia é impossível. Mas eu também trabalhei, com 11 anos eu já trabalhava e não vi mal nenhum nisso. Meu pai eu fui por conta própria, sabe? Eu também. Não foi. Meu pai assinou a carteira com 15. Com 15 anos, como servente pedreiro. Era outra época, outros pensamentos diferentes, mas enfim, coisas que acontecem. A carreira militar não rolou porque sobrei em excesso de contingente e aí perdi o foco de buscar, né? Perdi o time. Depois tentei Polícia Federal, tentei Polícia Civil, né? Era uma carreira que eu gostaria de... É formado? Sou formado em marketing. Marketing? Em marketing, E aí comecei com 15, acho que mais ou menos uns 15, 16 anos, eu comecei a trabalhar como DJ. Sempre gostei muito de música, de rádio, né? Comecei no Cais Entre Nós e depois passei por várias boates da cidade. Aí. Fui por 3 anos consecutivos aí DJ da Atlântida, né? A gente trabalhava com a turnê da rádio por toda a região sul do estado. Todo o interior aí. Todo o interior.
E aí depois fui empresário na área de TI. Nossa, bacana. Tive pub, pop rock. Só falta escrever um livro agora. Só falta escrever um livro. O Marcelo está estudando para jornalismo, né, Marcelo? Isso, estou no 4º semestre. Ah, que bacana. E aí depois, em 2018, eu resolvi dar um foco, mas sempre fui de fazer muitos negócios, né? E aí resolvi dar um foco na minha vida e investir no mercado imobiliário, que foi um mercado que eu me achei. Virou corretor? Virei corretor de imóveis, né? E comecei a me sair bem no mercado e gostei de trabalhar, né, nesse ramo, porque juntou vários conhecimentos da minha vida, né? Rede de contatos, né? Experiências. Relacionamento é o segredo da vida. Relacionamento é o segredo, né? E aí, por último, daí acabei entrando nessa barca de ser síndico. Nem me lembro de onde é que surgiu a motivação para isso. É a primeira vez? Primeiro ano? É a primeira vez. É a primeira vez. Daqui a pouco era algo que estava guardado, né? Queria ser policial, de mandar, de ser sargento, e o único jeito mais próximo disso foi virar síndico. Eu acho que eu até sou um síndico bem suave. Bem light. Bem light, é. Depois o pessoal vai comentar ali. Ele fala isso e olha para mim, para mim. Não, o Emerson não vai falar nada, mas o pessoal vai comentar, depois a gente vai saber a verdade. Eu já quis ser mais light, mas eu aprendi que às vezes muito light também não dá para ser, porque... É verdade. O ser humano tem uma certa dificuldade de lidar com a liberdade, né? Principalmente quando tu é líder. Aí que tá, o ser humano tem dificuldade com as duas coisas, tanto com a liberdade quanto com a liderança. Também não aceita. O ser humano se for livre demais é complicado. E se for mandado demais também é complicado. É que tem uma diferença de tu ser líder e tu ser ditador, né? O líder, ele inspira, né? E o ditador obriga, né? Sim. Mas, claro, dentro das atribuições de síndico que eu tenho, né, a principal delas é ser conciliador, né? Isso tá, inclusive, consta lá no nosso regimento, né, que o papel do síndico é ser conciliador, mas ele também tem que fazer cumprir as regras do condomínio, né? Então, e o condomínio que tu rege, quantos? 640 unidades. Quantas pessoas, mais ou menos? Acredito que hoje esteja em 40%, 45% da lotação, porque foi um empreendimento que entrou muito investidor. 640 unidades, né? Então, tu coloca ali uma média de 2 pessoas por unidade, vamos dizer assim. Uma média de 2 pessoas por unidade. A metade, 320 e 740 pessoas. E aí, mais ou menos um cálculo por cima. Vai para um ano, né? E aí eu me lembro que no início, assim, cara, comecei a me envolver muito por conta do grupo do WhatsApp, né? A gente teve alguns atrasos, né, de entrega e teve alguns atrasos de licenciamento. Então, como eu conhecia o ambiente da prefeitura, assim, das secretarias, eu comecei a me envolver com isso aí. Era para mim, né, mas ao mesmo tempo trazia informação para as pessoas, né, de como é que estava o andamento, por que estava atrasado, onde é que estava. Era no SANEP, era na CEURB, né, era na SQA. Né? E aí eu ia nesses locais e ficava buscando informação e trazia para o pessoal. E nem sempre a informação era boa para quem fosse ouvir, né? Às vezes a informação... até que era informação que às vezes o pessoal não tinha, né? Não tinha perspectiva de quando é que ia sair, por exemplo, o nosso ABITS, que depois de todo o atraso que teve da obra, ainda tinha um atraso do ABITS, né? E aí era uma questão de tramitação da prefeitura, e nesse sentido ajudou, porque eu ia dizendo, olha, já passou por tal setor, agora está em tal... E aí foi andando, fui me envolvendo, fui gostando daquilo ali, que quis me proporcionar esse desafio, né? Sim. Interessante. Uma das coisas que ele deve ter feito na infância é bastante bambolê, porque tem que ter jogo de cintura para poder... Sempre fui muito ruim no bambolê, cara. Porque tem que ter jogo de cintura para poder conciliar todo esse monte de gente e fazer todo mundo entender. Administrar o condomínio não é difícil, tá? O difícil é administrar as pessoas. Com certeza. É que assim, quando tu traz informação boa, a pessoa te dá um tapinha nas costas e diz valeu. Quando nada mais que a tua obrigação. Às vezes nem valeu. Não, nada mais que a tua obrigação. Agora, quando tu traz informação... Eu já ouvi pessoal dizendo assim, tu tá recebendo é para isso. Imagina. Tem. Cara, agora, tu vai trazer uma informação ruim que nem é tua. Vai ter que aumentar o aluguel do salão lá por causa disso. O culpado é tu. Não, sempre. Isso aí, o síndico ele é muito parecido com um prefeito de uma cidade, né? Sim, eu ia comentar isso agora, estava pensando nisso. É uma mini cidade, né? Que tu é responsável. Eu entendo a nossa prefeita e às vezes é complicado a gente ficar criticando, né?
Porque uma que a gente muitas vezes não administra sozinho, né? Sempre tem influência de outras pessoas, né? A gente tem lá um conselho fiscal que às vezes me ajudam muito, né, em algumas questões, né? E a mesma coisa o prefeito de uma cidade, né? É pior ainda, né? E ele não trabalha sozinho, né? E não envolve só administrar as pessoas, envolve a economia, envolve todo demais da não, cidade. tudo, né? claro, O reflexo e tudo dá um reflexo posteriormente. Uma comparação meio que... Sim. E no condomínio distante. Também tem os gastos, né? Tem. E daqui a pouco, se tu fizer alguma obra que teoricamente a maioria não gostou, um gasto em vão. Sim. Também tem nesse ponto que eu me refiro. Tem claro que ter muito cuidado com isso aí, tudo né? isso também não é desculpa para tu relaxar, né? Justificar. Porque tu quis ser prefeito, tu quis ser condômino, porque tu quis. Então, sim, exato. Já sabia, né? das obrigações e da bucha que era. Não, mas então, foi um desafio que eu quis me dar, né? Não imaginava os perrengues e as gangorras emocionais que eu ia passar, né? Porque no início, cara... eu já vi alguns, né? E nem todos a gente sabe, né? Que tem alguns perrengues que a gente não chega Ficam em off, né? Cara, acontece de tudo, assim, né? Dentro de um condomínio tem vários tipos de Até pessoas, eu queria te perguntar te perguntar se tu tem aí alguma história aí pra contar pra gente que foi um momento muito difícil na tua carreira de condômino. Cara, teve, assim, não posso entrar em muito detalhe porque envolve pessoas, né? Mas alguma coisa que não... sei lá, alguma reclamação de piscina, alguma coisa meio ilógica, assim, tem várias situações, né? Tem uma situação curiosa lá, um cara que era candidato a síndico lá, e o cara não aceitou que perdeu, o cara criou o WhatsApp fake para ficar malhando no que a gente chama lá de grupão, né? O grupão, cara, é o veneno, né? Eu não tô nesse grupo porque... Melhor não tá. Psicologicamente abala. Hoje em dia, né, por trás do celular, as pessoas, elas falam, elas não vão te falar na tua frente o que elas vão falar num grupo de WhatsApp, né? Então, a rede social também tá assim. Foi uma situação que eu achei bem louca, assim, porque, cara, jamais imaginei... Eu tenho, de certa forma, uma vida pública, né? Muita gente me conhece pelo meu trabalho e tal. E, cara, que eu saiba, assim, não tem ninguém para falar mal de mim, assim, que eu tenha agido mal, né? E o cara ligava para outros moradores, não, porque fulano é isso, fulano é aquilo, fulano está fazendo aquilo, está fazendo aquele outro. Foi uma tensão. Teve outras situações aí que envolveu, aí teve que chamar a polícia para tirar um pessoal lá que estava tocando terror, né? Aquele vendaval que a gente teve em setembro do ano passado foi tenso, né? Os estragos e tudo que teve também tem... Às vezes, a gente não teve estrago lá, né? Mas a gente teve uma inundação do outro lado do Pepino ali, né? Porque a gente fica ali na Bento Gonçalves e divide um espaço ali com o pessoal do Navegantes, né? Bem na divisa. Bem na divisa, né? E a gente tem o prédio ali foi construído de acordo com a especificação da prefeitura para ficar acima do nível de alagamento, né? Então subiu 2,2 ali, 2,2 metros aquele terreno, né? Essa é uma informação que eu tive agora com essa situação toda, né? Então ficou opa, desculpa. Tranquilo. Você depois corta aí na edição. Aí. Tranquilo, vamos deixar. Ou não. Isso aí só para avisar que era um dos moradores reclamando que ele não estava no local de trabalho. Mas tranquilo, vamos embora. Até tem uma pergunta aí que eu vi que vocês iam fazer para mim, se o síndico tem um horário, né, de trabalho. Né? Isso aí, o síndico tem um horário. Não tem. O síndico vira 24 horas por dia. O síndico não tem. 3 horas da manhã tem alguém. Quando o síndico mora no local, é um pouco mais complicado, né? Porque tu está sempre ali, né? E, cara, um condomínio que está iniciando, né? Porque eu peguei ele do início, Fosse o primeiro síndico. Foi primeiro síndico, né? O condomínio era um bebê, né? Que tinha que... Os moradores ainda estavam chegando ainda. Os moradores estavam chegando, né? A gente recebeu uma estrutura básica que tinha que ser ampliada, questões de segurança, né? E sempre eles entregam, a obra está entregue, está pronta, mas não está pronta. Quando vai morar, começa a aparecer muita coisa para fazer. Uma série de questões envolvendo pós-obra, né? A gente recebeu... Problemas que aparecem também. Problemas que aparecem, algumas coisas que a gente já recebeu com algumas patologias complicadas lá, de fragilidade em muro, coisas assim que nos atrasou muito a questão da aplicação de segurança, né, nos muros, né?
Então, são coisas que a gente tem que estar assim, ó, tem que estar justamente botando na balança ali, né? Tem a opinião dos moradores, né? Tem que lidar com a construtora, então tem que fazer justamente... E fazer render a verba também. E fazer render a verba, tem que saber... E qual que é o papel da imobiliária? Que a gente tem uma imobiliária que ajuda a administrar, né? Isso, a imobiliária é a que administra os valores, no caso, né? Mediante as minhas orientações, né? Eles têm os gastos recorrentes, que esses aí são pagos, que estão em contrato, né? E aprovados, todos aprovados em assembleia. Esses aí, a própria imobiliária, ela capta os valores, emitindo os boletos de condomínio, né? E administra esses valores fazendo os pagamentos, fazendo movimentações bancárias e tal, salvo algumas exceções, né? Por exemplo, a gente tem o fundo de reserva lá, né? Nosso fundo de reserva ficava na imobiliária. O que eu entendia? Cara, era um dinheiro parado lá que não estava nos rendendo nada. Eu peguei, nós abrimos uma conta num banco e apliquei esse valor, né? Esse valor foi aplicado, porque teve uma questão de tramitação de documentação, tempo de receita para poder abrir uma conta bancária e acabou chegando nesse resultado aí em fevereiro. De fevereiro para cá a gente já teve um rendimento só um rendimento assim, né, dessa aplicação aí na faixa de R$3 mil. Imagina. Né? Que faz muita diferença. Pode não parecer muito para a receita não de um condomínio de 640 unidades, porque a gente tem um valor que gira lá bem alto, né? Mas é um valor que está aplicado lá para a nossa segurança, né? Para futuros investimentos e que está rendendo, né? Sim, que não, se tivesse da forma que estava, ia continuar inapto. Estava desvalorizando, né? Ao contrário, exatamente. Estava desvalorizando, porque né, nossa moeda sempre desvaloriza. E toda vez né? que tipo, os moradores querem algum investimento, vamos botar, a gente está precisando de mais espeto na churrasqueira. Como é que é elaborado para comprar isso? Cara, isso aí eu fiz uma organização financeira lá dentro que a gente tem os espaços, eles são autônomos, né? Por exemplo, tu tem a piscina, está aberto para todo mundo usar ao mesmo tempo. Agora, um salão de festa, um quiosque, né? Nós temos 16 quiosques lá, temos um salão de festa bem bonito lá, bem equipado, e temos um salão menor que a gente chama de gastrolounge. Quando o condômino vai usar ali, ele está usando sozinho, né? Então é um uso individual de espaço, né? Então eu organizei o financeiro desses espaços para que eles se tornem autônomos, né? Então toda a manutenção que é feita, todo investimento, ele depende do recurso que a gente capta no aluguel desses espaços, né? Então ele acaba se tornando autônomo e ele não fica dependente do condomínio. E automaticamente, se não necessitar, ele pode até render alguma coisa para o condomínio, né? Se daqui a pouco não necessitar uma manutenção. A ideia é que ele tenha um recurso próprio para aumentar o espeto, aumentar a louça, fazer uma manutenção, fazer uma pintura. Porque que automaticamente isso é um benefício para o condomínio inteiro. É um benefício para quem vai utilizar os espaços, né? Então, por isso que eu vejo dessa forma que é importante ter ele como um espaço autônomo, né? Porque o uso dele é individual. Né? Agora, muito interessante essa ideia, hein? Legal, né? Agora, com essa função da enchente, o alerta que a gente teve muita gente comprando, inclusive lá no condomínio que tu administra, teve também os sacos de areia. Como é que foi feito? Porque foi algo que teve que ser decidido bem rápido. Na verdade foi assim, isso aí até foi uma ideia que veio de um amigo meu que mora lá, que é o Emar, que ele faz parte lá do Conselho Fiscal. Ele, antes de falar comigo, ele levou para... Porque tem alguns investimentos que tem que ser feitos, ele tem que passar pelo conselho, né? O conselho dá o seu parecer, né? A gente tem um X lá que eu tenho autonomia para fazer aquisições, passando daquele limite, né? Eu passo esses investimentos pelo conselho, eles me dão um ok, né? Isso aí me dá um amparo. Outros investimentos maiores têm que passar por assembleia. Nesse caso, estava no limite mais ou menos do valor que teria que passar pelo conselho. Então, ele foi lá e articulou com o pessoal, né? E trouxe essa ideia para mim. E disse, Rodrigo, quem sabe o condomínio compra esses sacos de areia, a gente protege a entrada dos blocos, os apartamentos térreos, né? As janelas das sacadas e tal. E eu achei bacana a ideia, cara. Achei válido, né? E aí a gente fez a aquisição desses sacos de areia, nós mesmos nos organizamos lá,
né? No início teve algumas pessoas que ajudaram, depois já não teve tanto, mas a gente teve assim, abaixo de chuva lá, distribuindo um saco de areia. Pois é, e foi puxado. E tocando nesse assunto já, e quando começou todo esse sistema, esse sinal de alerta aí da prefeitura, enfim, antes disso já se sabia que poderia acontecer alguma coisa, né? Antes do sinal de alerta mesmo da própria prefeitura. A expectativa era até de maior, né? Ainda pode retornar, segundo os geólogos e engenheiros hidrológicos. Mas, enfim, o que eu queria te perguntar é especificamente do condomínio, que é uma mini-cidade, né? Essa é a realidade. Quando se deu o sinal de alerta? Todo mundo pro síndico. Eu tenho quase certeza disso, né? Nem faço parte do condomínio, assim, mas todo mundo... Porque tu é a referência deles. Claro, a prefeita deu o sinal, mas quem, vamos dizer assim, quem nos governa é o síndico. O que ele vai fazer? O que nós vamos fazer? Tipo, principalmente, acredito eu, as pessoas que moravam no primeiro andar, né? A questão do segundo, terceiro andar. Saía do apartamento ou não? Isso, segundo, terceiro andar, teoricamente, o máximo que aconteceria, acredito eu, ficaria ilhado. Mas o primeiro andar, se chegasse a entrar água, né? Então, acredito eu que essas pessoas tudo correram pra ti, né? Eu, de certa forma, eu sou um influenciador das pessoas, né? Então, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou falar. Então, eu já passei por situações, às vezes, de não ser tão claro nas minhas comunicações, ser mal interpretado. Então, hoje em dia, eu tenho muito cuidado. Eu trabalho muito com vídeo, né? Eu pego, boto na cara lá. Pois é, o comunicado oficial já tocando nisso aí é através do WhatsApp, como é? Tem um canal, tem um WhatsApp grupo oficial mesmo. Lá e tem as oficial. Circulares que a gente faz por meio de um aplicativo lá da Ali é o comunicado oficial. Ali é o comunicado Fora oficial. Isso é só a fofoca do condomínio mesmo. Fora isso é só a fofoca do condomínio. Correto. Isso aí tem bastante. Tá, e aí o que aconteceu quando saiu o comunicado? Cara, quando saiu o comunicado... eu comecei a me organizar para ver como é que eu ia fazer a gestão dessa crise, né? O pessoal sair ou não ficou, eu deixei o pessoal bem à vontade para tomar a sua própria decisão, né? Porque eu não tinha como me embasar em nada para dizer, pessoal, não precisa sair de casa, fique em casa por causa disso ou por causa daquilo. Tinha pouca informação. Porque nem os especialistas têm essa informação, nem eles sabem. Certeza. Né? Eles não têm certeza. Com certeza nada, não. E não tem como ter. Isso não é matemática, né? Não, é uma série de variantes que, se elas mudam, eu sempre Todo cenário muda. Eu sempre uso uma analogia para quando acontece uma catástrofe, né? Por exemplo, aquela situação da Kiss lá, né? Teve que ter o cara que ligou a chama, teve o teto que era inflamável, teve o extintor que não funcionou. Teve o segurança que trancou todo mundo. Teve o segurança que não estavam preparados para o procedimento. Então teve uma série... saídas de emergência As saídas de emergência existiam. que não estavam dimensionadas da forma correta. Então foi um conjunto de coisas erradas que culminaram numa tragédia. E é a mesma coisa que eu vejo um alagamento absurdo aqui para nós, né? Vai ter que ser a junção de várias coisas dando errado, né? Vai ter que ter chovido no Uruguai, vai ter que ter chovido lá em cima. Vento. Né? O vento desfavorável, o dique não aguentando, a bomba não funcionando. Aí sim, a gente pode chegar numa situação complicada, né? Mas a nossa geografia é muito diferente, né? Da situação lá de Porto Alegre. Então eu não consigo enxergar, né, um Guaíba que é desse tamanhozinho no mapa, chegando numa lagoa que é desse tamanho, e haver uma concentração de águas, né? Do mesmo nível, no Do caso. mesmo nível de lá, né? Isso é interessante, tu colocar esse ponto de vista. Acredito eu que tenha outro ponto de vista, pensando assim, todas essas medidas que ela tomou, vamos dizer assim, é para precaução das pessoas. Assim como, das pessoas. Como tu também, como síndico, tu toma certas medidas para o bem de todos os condôminos, correto? E nós temos uma responsabilidade, né? A Paula tem uma responsabilidade, isso, né? Ela responde legalmente por isso. Exatamente, né? Era esse ponto que eu ia chegar. E muita gente diz, porque isso, porque aquilo, porque poderia, como tu disse. Não tem como... Não é matemática, não tem várias coisas, mas isso é importante ressaltar até para a tua profissão. Claro. E se tudo acontecer como tem que acontecer errado? E aí vai a conta, com certeza vai para ti. No caso da prefeita, vai para ela, né? Se houver alguma falha da minha parte, né? Porque um acontecimento, uma catástrofe desse tipo aí não vai ser responsabilidade dela nem do síndico, né? Não, digo de não tomar as medidas, que muita gente questiona de tomar as medidas. Tu tem que tomar as medidas, né? Eu acredito que o procedimento da prefeita, ela tá correto, né? Ela tá balizando pelo pior cenário. Isso, essa é a opinião que eu queria saber de ti.
Exatamente ela balizou isso. pelo pior cenário. O que eu fiz lá, né? Quando deu todo esse alvoroço, e aí eu tinha 3 questões que me preocupavam, né? Minha filha mora com a mãe no Laranjal. Eu moro num apartamento térreo. Então eu tinha que cuidar do condomínio, tinha que pensar no meu apartamento, tinha que pensar na minha filha que estava lá, né? Que a gente não sabia nada, né, cara? Sim. Não sabia até quantos metros. Por sorte eles estão numa área, minha filha está numa área alta lá, né? No pior momento que a gente teve, eu me preocupei bastante, estive lá e tal. Mas aí foi uma coisa que eu depois me tranquilizei, vi que não tinha como chegar à água, fiquei mais tranquilo. Que bom. Meu apartamento eu acabei esvaziando também. Uma vizinha emprestou um apartamento mais alto, acabei esvaziando o que deu, né? Saí de casa, tive que sair de casa, né? Porque sem o básico não tem como a gente ficar num local, né? Sim. Mas para o condomínio, né? O que a gente fez? A gente fez um multirão lá e pegamos todos os equipamentos, geladeiras, né? Que são 16 quiosques e mais 2 salões, são 18 geladeiras, né? É uma cacetada de equipamento para carregar. Uma mudança né? grande. Sofás, tapete, tudo que tinha nas áreas comuns a gente teve que remover, né? E removemos assim, debaixo de chuva, né? E por sorte algumas pessoas se reuniram lá para fazer isso aí, ajudaram bastante nesse sentido, né? E aí o que eu fiz? Pessoal, o negócio é o seguinte, agora porque a gente tem um prédio garagem lá, né? Só agora as vagas estão indiscriminadas, assim, ninguém é dono de nada, né? O pessoal precisar que tem, porque a gente tem carros que ficam na rua, né? Sim. E tem carros que ficam no prédio garagem. Então a gente disse, olha, pessoal, a partir do 2º andar, né? Comecem a estacionar seus carros a partir do 3º, onde tiver espaço. A gente utilizou também vagas lá para alocar esses equipamentos. Pois é. E se alguém precisasse também, né, para botar seus móveis, eu também liberei para que o pessoal fizesse isso, né? Sim. Aconselhei principalmente os do térreo, né? Aconselhei que se precisasse algumas áreas comuns de escadaria que precisasse usar. Então deixei o pessoal bem à vontade para tomar as precauções que necessitassem. Para minimizar, né? os danos. Para minimizar os danos, né? E a questão, a gente tem a guarita de entrada ali, que é o que faz toda a segurança. Eu consegui um apartamento que era bem de frente à entrada para que eles, se viesse água, para que a gente pudesse ter alguém da segurança lá cuidando, né? Pelo menos o acesso do condomínio, né? É isso que eu ia te perguntar. Como é que ficou a função da segurança? Porque a ordem era evacuar as zonas de risco, né? Mas igual seguiu com portaria ali. A gente seguiu com a portaria porque não tinha nada, não tinha água chegando ainda, né? Então a gente ficou com a portaria funcionando, né? Sob aviso de sair, e no lugar deles chegariam seguranças, né? Que aí ficariam alocados nesse, se desse para ficar alocado dentro da guarita ou perambulando pelo condomínio, ou até tivesse muito alagado, daqui a pouco ficar num apartamento. Entendi. Então totalmente resguardado não iria ficar? Não iriam ficar, não. E depois disso, que ainda não passou tudo, né? A gente sabe que ainda pode acontecer alguma situação ou não se sabe. Mas depois disso, eu acredito que deve ter alguém sempre que... tu toma as medidas, e eu acho que tu sempre toma as medidas temendo pelo pior, né? Assim como a prefeita tomou. E aqui, sem cunho político, não importa partido, isso não é essa a ideia. A ideia é a pessoa que tem que tomar... Na verdade, foi o comitê de crise, né? Que tem que tomar uma atitude. E apareceu alguém, assim, depois disse... viu, porque sempre tem, né? Nem aconteceu nada e fizeram todo esse alvoroço. Qual seria a tua resposta? Apareceu uma situação, e até vou citar o Emerson. O Emerson botou uma câmera lá para mostrar verdade. o fluxo do canalete ali. Dali do canalete e... Teve um morador lá que o cara começou a complicar por causa da câmera, né? O cara mandou uma mensagem me cobrando, eu quero que tu me envie a autorização expressa que tu deu para botar essa câmera. Mas, eu nem respondi, né, cara? Pô, tá lá carregando saco de areia, né, cara? Lidando com outra responsabilidade. Não, e acredito que seria para um benefício, né? Porque é uma utilidade pública, né? Isto. E assim, é uma câmera que fica na sacada de um dos apartamentos. Pois outra situação, né? Que fica mostrando
O canal? O canal. Não mostra nada do condomínio, nem das pessoas, nem envolve. Vai pegar nem... daqui a pouco algum carro que entra ali no condomínio. Mas nem a guarita mostrava. Não mostrava nem a guarita. Vai ter umas... Não é nada que identifique alguma pessoa, né? Além disso, como é um apartamento particular, se eu quiser, por exemplo, se eu moro lá, se eu quiser botar 5 câmeras, desde que esteja dentro da minha residência, eu posso fazer o que eu... Né? Não, e detalhe, não tem regra. A gente tem, né? A gente tem o Google, né? Até teve mandaram uma mensagem dizendo: não se preocupe que a gente tem o Google. Se tu tirar tua câmera e quiserem ver como é que funciona toda a movimentação do condomínio, a gente usa o Google que a gente consegue ter uma visão até melhor. Exatamente, né? A questão da cobrança, tudo bem. Todo mundo pode cobrar, porque tipo, tu é a pessoa que tá ali pra responsabilidade disso aí. Primeiro tu e mais o comitê claro. Lá, né? Tudo bem, mas a primeiro de tudo é ter educação, né? Não, e detalhe, ele estava liberando as vagas que não estavam sendo usadas. Era isso também. Não é tipo, colocar. Tira o teu carro que eu vou botar o meu, sabe? As vagas que não estavam sendo usadas. Até poderia ter, acho que até aconteceu assim do pessoal botar, porque às vezes não tem como saber, né? Que a vaga é do fulano, a vaga é do ciclano e tal. Sim, sim. Então, eu realmente deixei aberto nessa questão aí, né? Chegou ali, tem um espacinho, bota teu carro lá e pedir compreensão das pessoas. Bom senso, né? Bom senso. Empatia. Chega lá, minha vaga tá ocupada. Cara, mas tem 200 vagas lá para botar carro. Sim. Vaga não vai faltar. É um momento delicado, né? É um momento que a gente precisa botar a mão no coração e pensar. Ter empatia com as pessoas, né, cara? Ter empatia, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, ter empatia com as pessoas. Né? União. E um momento fora da curva, não é uma coisa que vai acontecer fora da curva. Corriqueiramente, ou que vai acontecer toda hora. Isso vai acontecer hoje, quando passar todo esse estado, voltam todas as regras e tudo ao normal, né? E não é uma coisa que ficou, né? Eu acho que todo mundo tinha liberdade de chegar para ti e dizer, tá acontecendo isso, eu preciso de uma vaga, eu preciso de um espaço, enfim, né? Mas o pessoal conseguiu se reorganizar, foi poucas ocorrências assim de alguém não entender a situação, né? Mas acabou entendendo. Acabou entendendo, né? Não tem o que fazer. Agora eu já retornei ao status padrão, né? Da questão do uso das vagas, né? Porque agora a gente está sob vigília lá, né? Sim. A gente está sob um momento que a gente tem que estar atento. Em alerta. Em alerta, né? Então... E teve alguma situação de algum morador assim do térreo que, olha, não tenho para onde colocar minhas coisas, mas eu quero sair daqui. Te pediu auxílio? Teve. Nessa tentei situação? Orientar da melhor forma possível, né? A gente tem os grupos, são 16 blocos, né? Então a gente, cara, recorre ao teu grupo aí, vê se alguém pode te oferecer um apartamento. Que não esteja usando? Que não esteja usando. Em último caso, use os espaços de escadaria, desde que não atrapalhe o livre trânsito, né? Porque tinha situação também de, vai faltar a luz, né, cara? A gente tem que... qualquer possibilidade de chegar à água, tinha uma organização para subir os elevadores, desativar, né? Para que também os elevadores não viessem ficar embaixo d'água. Então tem uma série de detalhezinhos ali que a gente teve que pensar ali, né? Para minimizar os danos, né? Mas se a gente ficar sem energia elétrica também, né, ia complicar. E aí todas essas medidas que têm que ser tomadas e o cidadão preocupado com meia dúzia de saco de areia. Imagina. É complicado, né? Mas é o que eu te digo, né? Às vezes não vejo, nesse sentido até não vejo assim, um grande problema. Assim, acho que é mais uma questão da pessoa não se dar por conta, às vezes, de tudo que está acontecendo, né? Sim. E ela consegue focar isso aqui e ver várias variantes sobre essa caneca aqui, né? E o restante fica também a experiência que a gente está adquirindo agora, né? Porque uma realidade de Pelotas é que a gente já sofreu várias enchentes, né? Eu já sei de condomínios que tiveram água a meio metro de altura, né? Há uns anos atrás. Então, pode ser... O que tu tá falando aqui pode ser até... dicas para outros condôminos, né? Que possam vir a acontecer de precisar. Teve um pessoal que é de um outro condomínio lá que me chama, a síndica me chamou para saber de onde é que eu tinha comprado areia, onde é que estava melhor o valor, onde é que estava entregando e tal. Que ela também ia fazer a mesma coisa, né? Então, eu acho que é legal quando o cara faz coisas que acabam inspirando e ajudando outras pessoas, né? Sim. Mas assim, né? Muita coisa que eu faço ali não é uma coisa que foi o Rodrigo que fez, né?
A gente precisa de uma equipe para trabalhar, né? Para tomar decisões. Para ajudar com ideias, né? Sim. Às vezes vem ideias de moradores e tal. Tudo que Ninguém faz sentido. nada sozinho, Ninguém né? faz Essa é a nada realidade. sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho. Né? Rodrigo. Tem que ter o filtro do que vai fazer, né? Para que seja mais benéfico para a grande maioria. Para o grupo Sim. em geral, né? É. Faz sentido. Vou ter uma pergunta agora para te fazer, porque assim, a gente tem que viver o agora, mas tem que pensar no amanhã também. Então, uma dúvida que eu tenho é em relação ao teu trabalho de corretor, tá? Ver qual é a tua visão. Com tudo isso que aconteceu agora aqui, com todas as áreas de riscos que a gente teve mapeado, né? Tu acha que isso vai mudar o valor do mercado imobiliário agora? Vai ter o pessoal vai pensar diferente. Não vou comprar lá porque lá era a zona de risco, ou vai valer menos, sei lá. Assim, teve várias áreas de risco aí na cidade, né? E eu não vejo, assim, pode impactar agora de início, assim, o pessoal ficar com maior receio. Mas, por exemplo, as regiões mais valorizadas ali da cidade, que é o Parque Una, Lago São Gonçalo, né, cara? No início, no mapa, era um vermelhão só aquele mapa, né? Sim. E aí eles foram analisando, né? Porque estava muito desatualizado, né? A taxa de elevação do solo na prefeitura. O último índice que eles tinham lá era de 2015, né? Então, por exemplo, o Parque Una foi muito bem aterrado, o nosso condomínio foi muito bem aterrado, né? Eles têm uma taxa de elevação de solo lá que a prefeitura indica que é para ficar acima dos alagamentos, né? Correto. E o Parque Una já tinha sido aterrado, né? Tanto que ele acabou saindo do mapa porque eles não tiveram como projetar um possível alagamento lá. O Lago São Gonçalo acho que também ficou no laranja, se não me engano. E ali o meu condomínio estava praticamente roxo. E aí eu tive que correr atrás de várias informações, né? Quanto é que tinha sido aterrado, que foi aí que eu descobri que a construtora tinha aterrado 2,2 metros acima, né? Do nível do mar. Aí, para comprovar isso aí, eu, por meio do Jorge, que é um morador lá do condomínio, ele é um professor da UFPEL, e ele gerencia uma equipe que ajuda a prefeitura a dimensionar esses impactos. Aí eu consegui, por meio dele, que ele mandasse alguém lá com equipamento para verificar, bateu os 2,2 metros, né? Por meio de um outro morador lá que é arquiteto, a gente pegou uma trena laser lá, botamos ela no nível para ver se realmente estava reto, né? E aí a gente projetou um laser da nossa frente lá do outro lado da rua, né? Deu uma diferença de 1,60 m. Então o que eu entendi? Cara, para a água chegar lá vai ter que alagar muito, muito local, né? Isso aí tranquiliza um pouco no sentido de daqui a pouco tu ter que agir, ter que esvaziar o teu apartamento, ter que sair de lá. Né? Tu vai ter um tempo ali, né? Mas na minha projeção pessoal, eu acho que a pior situação ali seria ficar ilhado. Sim, porque mesmo que tivesse pouca água, igual ilhado, o pessoal ia ficar. No máximo molhar os pés ali, mas é o que eu digo, eu não posso, eu sempre quando eu falo isso lá no condomínio, quando eu me comunico com as pessoas, eu sempre digo, pessoal, não tem como garantir nada. Não, e até porque a gente até comentou no outro podcast com o Romeu aqui, mesmo que seja 50 centímetros de água, tá? Numa cidade que tá cheia de buraco, puta louco. Tu cair com o carro no buraco e o carro ficar quebrado ali no meio da água é ruim. É ruim pra caramba, né? Inclusive uma moradora me chamou agora quando eu tava vindo pra cá, ela disse, Rodrigo, estraguei meu pneu 2 vezes num buracão que tem lá na esquina da outra quadra. Eu sei qual que é. Tem alguma coisa que dê para fazer? Disse, às vezes a gente tenta fazer alguma coisa junto às secretarias, faz uma solicitação para lá, porque até teve um vídeo que eu fiz lá do pepino, né? Porque o pepino tá bem complicado ali. Sujeira, né? Tu diz? Sujeira, sedimento, areia. Isso ajuda também na água, né? A concentrar mais a água, né? Depois eu entendi que ali depende, o pepino ali, aquele canal, ele depende, para ele transbordar, ele depende muito mais de uma chuva local do que propriamente de um alagamento que venha do São Gonçalo, por exemplo. Porque, segundo o que me disseram, ele tem uma comporta ali que eles fecham para não deixar a água voltar e para ela sair eles têm que bombear essa água para fora. Então não é diretamente um indicador de alagamento aquele canal ali, né?
Mas, ao mesmo tempo, para ele transbordar, e ele vai transbordar para o lado do pessoal do Navegantes ali, né, o que vai ser mais prejudicado, tanto que naquele alagamento de setembro, eles ficaram quase com a água nas portas, né, e para nós ali tinha mais, sei lá, 50 centímetros para transbordar, né. Então, isso aí, eu acho que isso aí tem que cuidar, né? Tem que daqui a pouco deixar mais profundo aquele canal ali, porque ele está muito raso, né? Sim. Então, uma série de coisas que eu comecei a observar na volta ali para tentar trazer alguma informação, né? Mas é isso, faz parte, né? E fica trabalho para o futuro, porque todas essas coisas, daqui a pouco, mais adiante, tu pode questionar das autoridades para serem feitas para um futuro. Né? O papel do síndico é ele ser gestor do condomínio, né? Quando se fala em vias no entorno, tudo é uma coisa que muitas vezes a gente busca por interesse, no sentido de melhorar, né? Eu moro no local, né? Então, para mim... E para todos também que moram, moram, né? Para as pessoas também que moram ali perto, os impactos disso tudo, né? A gente podendo ajudar, Sim. né? Acho que teve tanta gente que ajudou aí, né? Eu não entrei na água para ajudar ninguém, porque eu estava envolvido com outras frentes ali do condomínio, principalmente. E né? também entrar na água por entrar também não adianta. Também não adianta, o cara tem que ter equipamento. Exatamente, tem que saber o que está fazendo lá dentro. O nosso zelador foi para Rio Grande lá ajudar um pessoal lá e ele tá doente agora. Porque não é assim, ele né? adoeceu, Não é assim. porque... Daqui a pouco tem outros meios, tem abrigo precisando de pessoas. O Chester falou coisas, nisso, né? Que as águas das enchentes trazem bastante doenças. Né? Claro, exatamente. Ele até citou várias doenças ali que a água traz. Leptospirose, hepatite, mais algumas ali que ele citou que são... Até o poder público andou se manifestando sobre aquela questão de estarem cobrando alguns documentos pro pessoal dos jet skis, das lanchas, né? Que eles colocaram o seguinte, cara, não adianta tu ter um jet ski e querer ser um salvador, porque tu pode salvar alguém, mas ao mesmo tempo tu pode chegar lá, cair do teu jet ski, se tu não tá bem, não tá com colete, não tá bem preparado, tu pode ser até a vítima da situação. Sim, se tornar, ou até mesmo uma vítima de resgate. Soube de alguns incidentes por pessoas que trabalharam lá, que aconteceram com barcos de jet skis não pilotados corretamente. Tem isso também. Então não adianta eu ir te salvar e acabar virando... Tu já é vítima e eu viro vítima também. Junto contigo. Até pouco tempo atrás a gente tinha campanhas na TV falando sobre o jet ski na beira da praia. Também nas praias também tem, né? Aí tu imagina num lugar, isso foi falado aqui com o Thiago, bem colocado que foi da muito, tua parte. que tá sendo muito criticado, né? Sim. Tá sendo muito criticado lá no YouTube, lá, muita gente falando que não concorda com ele, porque diz, se a senhorinha lá, Joaquina, estivesse afogando, tem que entrar mesmo sem saber nadar na água. Imagina. Olha. Nenhum dos dois isso vai até salvar, vem né? a parte da triagem. Isso até é bom, ele como síndico. É interessante tu falar isso. Toda e qualquer ideia não é feita. Por quê? Porque ela passa por uma triagem, correto? Claro, do pessoal lá para ver se é válido, se é coesa a ideia, se vai trazer um resultado efetivo, porque às vezes são boas ideias, mas daqui a pouco, para o que o momento aplica, ela não vai ser coesa, não vai ajudar em nada. Então essa ideia não adianta levar ela adiante. E eu acredito que tu também faça essa triagem. Então tudo na vida tem que ter triagem. Tudo. Tem que ter a triagem, né? A gente tem que... Tem às vezes até algumas questões legais de licenciamento, tudo mais. Tinha um pessoal lá que queria cobertura das vagas de rua, né? Porque tem a vaga, mas não tem cobertura, não tem nada. Aí o pessoal queria... Aí eu fui buscar viabilidade, né? A minha vaga, inclusive, é na rua, né? Meu carro fica na rua. A minha também, em cima da garagem, né? Pior. E se não era, tem que virar, porque a primeira coisa que eles iam dizer, o síndico tem vaga coberta, ele não tá nem aí. Exato, então, se não era coberta, vai virar descoberta. Aí o que acontece? A prefeitura, hoje em dia, já faz um tempo, eles exigem que 20% de um terreno construído ele tenha permeabilidade de solo. Então, todas aquelas vagas externas são feitas com bloquetos vazados, justamente para atender essa norma da prefeitura. E hoje em dia a gente vê o quanto é importante a permeabilidade do solo, né? Com o avanço das construções, o quanto complicou essa questão da permeabilidade do solo. Então, a prefeitura tem uma norma bastante rígida hoje, que é essa da permeabilidade do solo.
que aí inviabilizou essa questão da cobertura das vagas, né? Porque a cobertura das vagas ia cobrir essa área de permeabilidade, né? E aí foi a resposta que eu trouxe para o condomínio. Alguns aceitaram, outros não aceitaram, alguns disseram que era perseguição, que era não sei o quê. Então tem de tudo. É um universo bastante... Já gira as teorias da conspiração, e aí já vai longe. Tem né? várias. Rodrigo, então só para a gente ter mais uma noção aqui, quais são as tecnologias utilizadas pelo síndico hoje em dia, assim? Além dos grupos de WhatsApp. Vou falar particularmente do nosso caso lá, tá? A gente tem, por meio da imobiliária, que administra o condomínio, a gente tem um aplicativo lá, que ele gerencia o cadastro das pessoas, né? Ele traz a transparência do financeiro do condomínio. A transparência é uma coisa essencial numa administração quando tu trabalha com o dinheiro das pessoas, né? É tipo uma ficha... Cara, tu Não, o portal tudo. é como se fosse o portal da transparência do governo. Melhor, porque ali dá para entender. Não, fala isso. Isso. Como assim melhor que o governo? Não. É que assim, ó, eu reviso todos os meses os lançamentos, né? É feito pela administradora esses lançamentos, né? E cada lançamento ali vai acompanhado de uma nota fiscal, né? Se é preciso fazer levantamento de orçamentos, eu peço sempre, independente do valor, né? Mesmo que sejam valores pequenos, eu sempre busco fazer os orçamentos, né? Uhum. E eu estou sempre cuidando isso aí para que esteja tudo inserido ali, todas essas informações. E quando eu acho que vem alguma explicação, algum lançamento que nem eu entenda ou que eu acho que o morador não vai entender, eu já chamo o pessoal, olha, pessoal, tem que revisar isso aqui porque... Discriminar melhor, porque a pessoa não vai entender. Então tem essa questão da transparência, tem os registros de ocorrências que podem ser feitas nesse aplicativo. Ele ajuda bastante, é uma ferramenta bastante interessante. E esse aplicativo é do próprio condomínio ou é da imobiliária? Tem a possibilidade do condomínio contratar um aplicativo próprio, tá em estudo isso aí, para que a gente tenha um aplicativo independente da empresa que estiver trabalhando conosco, porque daqui a pouco hoje é uma, amanhã pode ser outra, Sim. Então cada vez que isso... No caso, esse que estão usando agora é da empresa... Esse agora é da imobiliária que nos atende no momento. Então, se algum dia não for ela, nós vamos ter todo um trabalho de recadastramento. Fazer tudo de novo. Fazer tudo de novo. Outra parte tecnológica que nos ajuda muito lá é a questão da segurança, né? A gente está ampliando, acredito que seja o mais avançado sistema de câmeras da cidade, assim, em condomínio, né? A gente está implantando um sistema que vai priorizar todo o entorno do condomínio, porque são 600 metros que circundam o condomínio, né? Então de é uma área área muito cobrir. grande, que é difícil das pessoas que estão envolvidas ali com o controle da segurança controlar efetivamente, né? Então essas câmeras vão ficar exclusivamente protegendo como se fosse um muro digital ali, né? Com IA, com inteligência artificial? Hã? Vai ter inteligência artificial? Tem a inteligência artificial embarcada nas câmeras que identifica a presença humana. Eu participei uma vez de um workshop de tecnologia de segurança e eu achei muito interessante porque eles até botaram uma câmera filmando a rua, tá? Uhum. O movimento. Aí o rapaz lá na palestra ele falou, ó, vamos ver aqui, ó, todas as pessoas que passaram de tal horário até horário com camisa azul e boné preto. E aí o programa foi lá... Fazer o rastreamento. Todos. Interessante isso aí, muito interessante. E na própria portaria, né? Qual os sistemas que vocês têm de identificação ali também? Eu acho que tem alguma coisa de tecnologia ali também, utilizando ali o facial para facilitar quem já está cadastrado, né? O facial já abre automaticamente. Mas isso é só para moradores? Isso aí só para moradores, né? A gente tem lá o controle de acesso lá por esse aplicativo da imobiliária, né? Que a gente revisa se o nome bate, se a pessoa realmente mora, se é proprietário. E o sistema de câmeras é um sistema que está sendo bem dimensionado lá, né? Está indo conforme é possível, né? E conforme o financeiro do condomínio permite. Né? Uma coisa interessante que tu falou também, que como eu moro lá, né, algumas coisas eu sei, sobre ligar o alarme de incêndio em caso de movimentação de água próximo ao condomínio. Foi uma forma de comunicar o pessoal, né? Eu combinei com os moradores lá por meio desse grupo oficial que a gente tem de WhatsApp, que
se fosse identificado uma urgência mesmo de água vindo na nossa direção, que a gente tem um alarme de incêndio que toca em todos os blocos lá, e aí esse alarme seria ativado, né? Até hoje aconteceu, porque às vezes acontece, a botoeira fica em todos os andares e blocos, né? Às vezes o pessoal passa ali, se encosta e aciona. Né? Já teve gente que chegou da festa, meio embalado ali, o cara acho que foi se segurar na parede para caminhar e tocou o alarme. E aí hoje aconteceu, agora eu tava vindo para cá e aí tocou o alarme. Eu disse, agora daqui a pouco o pessoal sai correndo daqui, né? Achando que era isso, mas não, foi um falso alarme. Show de bola. Rodrigo, muito obrigado pela tua presença, muito bom conversar contigo. E pra gente encerrar, eu vou pedir para tu dar um recadinho pro pessoal de casa. E tu pode dar para essa câmera aqui. Maravilha. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né? Agradecer a quem nos acompanha nesse vídeo. E para o pessoal lá do condomínio, eu coloco sempre à disposição, né? O pessoal sempre pode contar comigo. E é isso, pessoal. O importante é a gente seguir junto, firmes na união, né? Um ajudando o outro. Isso é o mais importante. Show de bola. Correto. Muito obrigado pela presença, Muito obrigado. Antes da gente encerrar, eu queria fazer também um agradecimento. Acho que até tu deve ter pensado a mesma coisa que eu. A gente gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Isso. Né? Também queria falar mais alguma coisa, mas fica à vontade. Tá. Agradece todo mundo aí. Lembra? A gente queria agradecer a todos os nossos patrocinadores, né? A gente até pode botar na tela agora, nesse momento. E a gente queria agradecer de coração, principalmente nesse momento que a gente está passando agora, porque é o momento que a gente optou em não divulgar, né, Marcelo? Tu pode falar melhor essa parte. Mudamos também todo o panorama do programa, né? O nosso programa não é essa essência, assim, especificamente a gente traz informações, né, Emerson? Mas não é especificamente jornalístico. E aqui está sendo mais informativo mesmo, até... Mais sério, né? Tá bem sério nosso podcast. Né? Na realidade, eu ia falar isso pro Rodrigo, né? Que na realidade o Marcelito que está sentado aqui, infelizmente está com uma outra roupagem. Sim. E eu desde já te convido para uma próxima. Eu até poderia ter citado algumas situações engraçadas aqui, mas como envolve pessoas... que não é o momento, mas na realidade a gente poderia colocar o Juquinha, a Mariazinha. E enfim, teve diversas situações que tu colocou ali que o Marcelito poderia entrar. Mas infelizmente o momento não é para isso. O nosso programa é de entretenimento e humor. Mas não é momento porque ninguém está com vontade, infelizmente, hoje de rir. Essa é a realidade por tudo que passa no RS. Então já fica meu convite aqui para uma próxima, para tu retornar e aí sim... Vai ser um prazer. Tu vai me achar bem diferente nessa bancada, inclusive tu vai achar que é outra pessoa, é o que dizem. Aí vai ter bastante coisa para gente dar risada. Mas a gente agradece, na realidade a gente que agradece tu ter aceitado aí conversar, porque não deixa de ser uma minicidade para entender tudo o que acontece. Que muitas pessoas pensam que o síndico é o cara que dorme no serviço, né? E não é isso. Assim como até a questão envolvendo a própria... Acho que é o que menos dorme. A própria prefeita, né? Ser prefeita tem horário? Não tem também, não né? Tem, é 24 horas por dia. Então é interessante trazer uma visão de uma pessoa que tem quase 700 pessoas, mais ou menos, fizemos um cálculo aí base, né? Ao teu comando, vamos dizer assim, entre aspas, que depende das decisões e responsabilidade. Então a gente que agradece e vamos te convidar uma outra ocasião. Maravilha. E aí sim para um pouquinho mais de humor dentro do programa. A gente agradece aqui a Estima Odontologia, a Clínica Homens, Fábio Bubbles, que é médico veterinário, né? Ele trabalha de uma outra forma aí. Escobar Empreendimentos, na realidade de construções, desculpa, Gênesis Turismo, Rimac Motosserras, Fruteira Mini Mercado ND, Trust Mecânica e Júnior Costa Hair, e também temos a Ivana Personal. Ivana Personal, isso. A gente agradece a todos aí, todos entenderam, eu entrei em contato com eles, porque os nossos vídeos, para te entender, eu não sei se tu acompanha o podcast, mas os nossos vídeos que a gente faz para os patrocinadores tem muito humor envolvido no meio. E infelizmente não dá para vender hoje com humor, não tem como. Então a gente deu uma segurada por tudo isso que está passando
E a gente agradece de coração todos entenderem e continuam apoiando, porque sem esse patrocínio a gente deixa de existir. Essa é a realidade. Tá bem? Mas em breve tudo vai passar e a gente vai voltar a fazer Com muito certeza. barulho aqui. A única coisa ruim é que aí o Marcelo vai voltar a fazer piada, né? Mas né, a gente segue como tá. Marcelo não, Marcelito. O Marcelito. Não sou eu não faço piada. Isso aí, então. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, né? Não se esqueça do Triplo C, curte, compartilha e comenta. Toda vez que você faz isso, o algoritmo do YouTube entende que vocês estão gostando, ele entrega o vídeo para mais pessoas, o canal cresce e a gente pode continuar fazendo. E vai ter uma novidade, né? Desculpa te interromper. Vai ter uma novidade, não esquece da live no Instagram agora, vai começar a passar. Verdade. A gente vai começar a transmitir simultaneamente com o YouTube os episódios na live do Instagram, lá nos stories, né? Isso, até para o pessoal acompanhar também, seguir os dois mutuamente. Isso aí. E, por favor, vão até os patrocinadores e nos ajudem. Comprem porque eles têm produtos de qualidade. Isso aí. O programa vai ficar gravado no YouTube, então quem não assistiu agora pode assistir depois. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Fechou.